Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao nosso episódio de número 36 e você já sabe, toda semana nós estamos aqui discutindo esporte, em especial futebol, mas problematizando, enfrentando esse neoliberalismo que transforma tudo em mercadoria e controla as agendas, as pautas e as políticas esportivas. Aqui a gente resiste, aqui não, burguesão! Então bora seguir para mais um Ala Esquerda. Eu sou o Alexandre Arraes e já mando um canhotaço na direção do Thiago Porto. Tudo bom, Thiago? Fala, Alexandre, Herbert, bom momento a todos e todas que ouvem o Ala Esquerda. É sempre muito legal ter a audiência de vocês, é sempre muito legal ver as sugestões, as críticas e os canhotaços que vocês mandam pra gente. Quero parabenizar aí a Sabrina Viana, que ganhou o nosso sorteio do livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro, e dizer que, para quem não ganhou, que não desanime, que vão ter mais sorteios pela frente. É só seguir a gente no Twitter, @alaesquerda7, e no Instagram, @ala_esquerda7. No Facebook também, Ala Esquerda Podcast. Já comecei dando o serviço e vou passar para o Herbert. E aí, meu compadre? Tudo bem? Fala, Thiago. Fala, Alexandre. Olá para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço todo especial para a Mônica Cury, que hoje não está presente na nossa mesa. E a gente começa aqui mais um Ala Esquerda. Ala Esquerda, como o Alexandre bem pontuou, edição número 36. Quero parabenizar também a nossa ouvinte, Sabrina Viana, que foi vencedora do sorteio, ganhadora do livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, do nosso querido parceiro Anderson Santos. Parabéns a Sabrina. Já já o livro chega até você. E quem não ganhou dessa vez, que fique atento, fique atenta para os próximos sorteios do Ala Esquerda. Quero começar também dando serviço, assim como o Thiago Porto. Então você escuta este e os demais episódios do Ala Esquerda no Spotify, YouTube, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud e demais agregadores de podcasts. Essas são as plataformas onde nós estamos presentes. No mais, eu volto a bola para quem distribui o jogo. Alexandre, sobre o que a gente fala hoje, meu amigo? Pois é, Herbert, Thiago. Acho que um dos esportes que mais está sofrendo com essa situação da pandemia, do Covid-19, ou pelo menos que está tendo que se adaptar, ou correndo atrás, fazendo grandes adaptações, é o basquete, né? Todo mundo está acompanhando a NBA, o que ela fez, precisando quase se reinventar, criou uma dinâmica toda própria, exclusiva, uma bolha lá na Disney, com todas as equipes por um longo período, quer dizer, uma mega operação para poder concluir essa temporada. E, enquanto isso, a gente fica na expectativa do que rola com o basquete aqui no Brasil, que vive um momento muito complicado, né? O Brasil fora das Olimpíadas no feminino, com a maior possibilidade de, infelizmente, estar fora das Olimpíadas no masculino também. Ainda tem um pré-olímpico para enfrentar, que não sabemos quando é que vai acontecer, mas a situação do Brasil é muito difícil, perdeu a oportunidade no Mundial. A gente teve o cancelamento da temporada 2019-2020 do Novo Basquete Brasil, do NBB, não se concluiu, né? Ficou só na primeira fase, não foi para os playoffs, houve um acordo de que era impossível continuar aquela temporada. Nesse intervalo de tempo, depois da Covid, vários clubes encerraram atividades, enfim, sinalizando 1000 dificuldades financeiras. Alguns estão até apontando a possibilidade de eventualmente voltarem até para o próximo Novo Basquete Brasil, mas numa outra dinâmica, usando o time sub-19. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho aqui, mas a verdade é que a notícia desses últimos dias foi a confirmação da temporada 2020-2021 a partir de novembro desse ano. Quer dizer, a tentativa aí dos clubes manterem essa temporada do Novo Basquete Brasil, né, 2020-2021, a partir de novembro. Então tem 1000 protocolos até lá, setembro, outubro, mas numa situação muito difícil que o basquete está vivendo. Em especial, acho, com o fim do projeto de basquete de alguns clubes tradicionais, que a gente estava na expectativa de poderiam fazer bons trabalhos no basquete aqui no Brasil. O basquete vive um drama, uma situação muito complicada. E acho que o NBB, de certa forma, é uma referência para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema. Uma semana que a gente teve a péssima notícia do fim do projeto do Botafogo no NBB. O Corinthians já tinha dito que também encerraria suas atividades. Agora está apontando
quem sabe disputar o Campeonato Paulista com um time sub-19, e aí pensar na possibilidade de estar no Novo Basquete Brasil, mas é muito provável que não aconteça. O Vasco já tinha encerrado seu projeto ano passado. A verdade é que o basquete de alto rendimento vive uma situação muito difícil na realidade brasileira. Não é isso, galera? É isso, Alexandre. É muito triste, né? A gente vê que o NBB é um projeto que vinha, mesmo que não na velocidade que a gente gostaria, mas o NBB vinha fazendo o basquete brasileiro crescer. O basquete brasileiro vinha numa crescente em termos de liga, nacionalmente falando, e no masculino, né? A gente tem que também pontuar isso, porque o basquete feminino segue abandonado. Mas o basquete, a liga brasileira vinha crescendo. O Brasil tinha times interessantes, tem times interessantes no basquete Brasil. E os clubes tradicionais de futebol cada vez mais estavam migrando para o NBB. Então é uma pena, por exemplo, o Botafogo não participar mais. É uma pena que o Vasco também não tenha mais a equipe no NBB. Mas isso tudo é reflexo da falta de investimento no esporte brasileiro, né? A gente vê que, tirando o futebol masculino da Série A, o esporte brasileiro está jogado às traças. A gente vive um governo que não está nem aí para o esporte, que acabou com o Ministério do Esporte, que não tem políticas públicas para o esporte na base, para o esporte nas escolas, para o esporte nas periferias, nada, zero. Isso se reflete no esporte de alto rendimento. Infelizmente, com a pandemia, os clubes ficaram sem possibilidades financeiras e até de possibilidades de saúde mesmo, para garantir a saúde dos atletas. É triste, mas vamos ver aí o que vai acontecer daqui para frente. O Flamengo segue numa posição de privilégio, digamos assim, já que é um clube que tenha hoje tem as finanças mais bem definidas e consegue dar essa estrutura para ter um time forte no NBB. Mas, assim, times como Franca, times mega tradicionais vão continuar. Mas não adianta ter apenas 5, 6 times. A NBB precisa que a liga seja forte, precisa que tenham muitos times fortes para ser competitiva. Infelizmente, não sei se isso vai continuar sendo possível. Bom, eu quero entrar nessa roda aí fazendo referência a um episódio nosso, um episódio do Ala Esquerda, o número 31, no qual falamos sobre as faixas salariais dos jogadores brasileiros, os de futebol. Então, eu lembro que eram 55% abaixo de R$1.000, recebiam menos de R$1.000, e 33% entre R$1.000 e R$5.000. 88% de um universo de 28 mil atletas recebem abaixo de R$5.000. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente a gente olha para o jogador de futebol como o cara que ascendeu socialmente, sendo que a grande maioria é gente como a gente, né? Então é classe trabalhadora. Então, imaginem em outras modalidades. O esporte também é mercado de trabalho, então a gente tem que ter essa consciência de que é um mercado de trabalho. É o que providencia uma vida digna para milhares de pessoas. E essas pessoas também foram afetadas pela pandemia, sem nenhum tipo de segurança das instituições, dos clubes, das federações, tampouco do governo federal, uma vez que esse próprio governo excluiu os atletas do recebimento do auxílio emergencial. Então, essa é a primeira contextualizada que eu tenho que dar à situação que é desesperadora, tanto financeira, tanto jurídica, tanto profissional, desses atletas. E especificamente sobre a Liga, sobre o NBB, a volta aos treinamentos, apesar de tudo, ela está sendo requisitada para esse mês, né, para o mês de agosto. Então, o problema é que, além do fato de que a pandemia não acabou, e eu vou repetir aqui, a pandemia não acabou, a questão é que os clubes estão em situações muito diferentes, né, muito diversas, muito díspares. Por exemplo, o basquete do Botafogo acabou, como vocês pontuaram. O Mogi está treinando com o Sub-19 e o Sub-22. O Franca e o Flamengo são os grandes entusiastas da volta aos treinamentos. Eles vão voltar aos treinamentos focando já no início do torneio que está previsto para novembro. No entanto, Franca é uma cidade considerada em estado crítico pelo governo estadual de São Paulo. Estado crítico por conta do Covid-19, por conta da pandemia. E o Flamengo, ele quer voltar a treinar logo, porque ele tem compromissos internacionais, que é a Champions League
que é a competição continental aí do basquete. A Unifacisa, nome maravilhoso, inclusive, ela já declarou que ela vai ter um orçamento de 46% menor do que a temporada passada. E a temporada passada que o tradicional Bauru alegou problemas financeiros e não disputou. Então, essa temporada, como pontuou o Alexandre, inclusive, que não terminou por conta da pandemia. Então, eu me pergunto, por que a pressa? Né? Tu sabe me responder, Alexandre? Por que essa pressa de voltar? Será que a gente vai ter as mesmas condições que a NBB? Aliás, é uma pergunta retórica, né? Mas a NBB vai ter as mesmas condições de fazer como a NBA fez, embora, inclusive, da NBA seja alvo de muitas críticas também, porque não tem tanta segurança assim quanto se imagina? Será que a NBB tem essa condição? É evidente que não, né, Herbert? A gente sabe que não vai acontecer isso, você bem colocou. Tem algumas equipes que estão entusiastas em voltar, até por conta de calendários regionais, porque às vezes são equipes que estão classificadas para torneios regionais. Mas o que eu acho que a gente pode até conversar sobre essa história da NBA numa outra oportunidade, ou pelo menos dar algumas pinceladas aqui, porque é incrível, né, a capacidade organizativa do capitalismo dominante, né? Como eles conseguem buscar pautas sociais, incluir dentro do seu produto e ainda sair alguma coisa que pareça que tenha sinais progressistas, quando no fundo, os caras ficam usando um monte de coisas apenas para legitimar a realização do seu produto, né, e conseguir vendê-lo. É muito eficiente, né, a estratégia, como funciona a dinâmica da NBA. Mas aqui, para a nossa realidade do Brasil, eu chamo a atenção para uma coisa que aconteceu ano passado, só para a gente ver a realidade do nosso basquete. Ano passado, o campeonato estadual de basquete aqui do Rio de Janeiro, olha, não estou falando do campeonato da rua, o campeonato do bairro, não, o campeonato estadual aqui do Rio de Janeiro só tinha 4 equipes. Era o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e o Niterói. O Niterói entrou numa composição que envolveu alguns grupos de Niterói, também o Instituto La Salle, que é tradicional, uma escola lá de Niterói, e os jogadores que participaram do torneio não recebiam nada, não tinha salário. Era no máximo uma ajuda de custo para poder se deslocar. Eles sabiam disso e o objetivo era ter alguma visibilidade para, quem sabe, conseguir uma reinserção no outro clube. Enfim, alguma coisa que pudesse ajudar nas suas carreiras, alguns já no fim de carreira, outros muito no início. Então, para você pensar que um campeonato estadual do Rio de Janeiro é esse improviso. E agora, para essa temporada 2020-2021, o que está sendo sinalizado? Não vai ter o Botafogo, não vai ter o Vasco, já não tem o Fluminense, vai ter o Flamengo, o Niterói novamente, e dificilmente será em circunstâncias distintas. E agora vai entrar, acho que o Tijuca Tênis Clube, provavelmente com uma garotada aí, sub-19 também, e uma outra instituição, inclusive uma instituição social que parece até uma ONG, mais ou menos, que vai participar, que tem um trabalho de reinserção de atletas. Então, quer dizer, é o improviso do improviso, é uma condição que se afasta completamente de um profissionalismo. Essa é a condição de um campeonato estadual, que seriam a pré-temporada para o NBB, porque aconteceriam agora, setembro, outubro. Por exemplo, existe um campeonato paulista que está marcado para agora, setembro, outubro, que inclusive com um dos protocolos mais inacreditáveis, que diziam que os jogadores iam jogar de máscara. Olha, isso foi até um motivo de piada e de crítica em alguns programas. Os caras falam, como o jogador vai jogar de máscara? Vai ser assim que vai acontecer a partida? Quer dizer, é um nível de improviso, os caras estão completamente perdidos, em circunstâncias normais, né? E você pontuou muito bem, Herbert, a pandemia não acabou. Olha, é difícil dizer até se o pico da pandemia acabou. Né? A gente não sabe nem se nós já saímos do pico da pandemia. Então, se você vê, se há federações de basquete, se a Confederação de Basquete, com enormes dificuldades para fazer a gestão do basquete brasileiro em momentos sem pandemia, a gente já sabe, com todas aquelas dívidas que tinha a Confederação Brasileira de Basquete, quase ficou fora das Olimpíadas, que acontecia aqui no Brasil mesmo, por dívidas, constrangimentos internacionais por não pagamento, não transparência, com todas essas dificuldades que a gente vê, essas estruturas para os estaduais
péssima, como o Thiago pontuou na entrada, o basquete feminino, então, completamente abandonado. Se sem pandemia já é o caos, dentro desse momento de pico, talvez ainda, de pandemia, os caras estão completamente perdidos, né? Esses estaduais estranhíssimos que devem acontecer, sabe-se lá se vão acontecer mesmo, mas estão pelo menos marcados e agendados para acontecer, mas o novo Basquete Brasil, vamos ver como é que vai ser. Já há algumas sinalizações super preocupantes, que é que a maioria dos atletas, principalmente os americanos, não estão renovando com as suas equipes, porque eram salários em dólar, normalmente os contratos foram feitos em momento que o dólar estava muito mais baixo. Agora, com o aumento do dólar diariamente, isso quase inviabilizou esses atletas. Outros atletas, até da nossa região, que era uma coisa que era comum, pelo menos buscar alguns para o NBB, muita dificuldade também. Tem que ser um contrato muito atrativo para o cara vir, por conta da péssima forma, né, com que o Ministério da Saúde, estou chamando de Ministério da Saúde com 1000 aspas, né, porque não temos nem ministro da Saúde, então, enfim, o que existe hoje de aparato de cuidados de saúde da pandemia, que é zero no Brasil, os caras super preocupados de vir para cá. Quer dizer, olha, tudo isso colaborando para uma situação muito delicada, muito difícil, no momento em que, como eu pontuei, as chances do Brasil se classificar para as Olimpíadas são muito pequenas. Então, quer dizer, se a grande referência de evento, que é a Olimpíada, o Brasil não participará provavelmente nem no feminino nem no masculino. Se os estaduais praticamente não existem mais ou existem de uma forma amadora, se a principal liga, que é o NBB, tiver uma queda na presença de jogadores aqui da nossa região de boa qualidade, alguns americanos que vêm também para encorpar as equipes não estarão. Equipes sem recursos, colocando equipes sub-19, sub-20, e alguns clubes tradicionais saindo da competição, como o Vasco, como o Botafogo. O Bauru saiu, está sinalizando voltar, né? Mas vamos ver agora como é que reestrutura a equipe. Também o Franca, que já sinalizou que vai com gente do sub-19, sub-20, o Corinthians, que provavelmente não vai disputar o novo Basquete Brasil. Quer dizer, a gente vive um momento de muita dificuldade, Thiago. É isso mesmo, Alexandre. Estava vendo aqui, o Corinthians anunciou que vai disputar o Campeonato Paulista com o time sub-20, uma arte nas redes sociais, que o Corinthians volta na base da raça. Assim, a gente tem um misto de sensações quando vê esse tipo de coisa. Porque, por um lado, o Corinthians, que é um clube, tem histórico de defesa da democracia e tenta resistir, tenta se manter ativo na modalidade, mas, por outro lado, por que a pressa, né? Como o Herbert perguntou. O pico da pandemia nem passou. A pandemia não acabou e o pico ainda não passou. Assim, a gente está num país em que morrem 1000 pessoas todos os dias por conta da Covid-19. E se a gente tivesse administrações sérias, tanto a nível federal, a níveis estaduais, quanto no esporte, a gente não estaria discutindo esse tipo de coisa. A gente estaria elogiando medidas tomadas pelas autoridades para ajudar os clubes a se manterem, principalmente os clubes menores. Sim, eu só consigo ver uma queda de qualidade, eu só consigo ver times desistindo de participar, uma NBB enfraquecida, 2 ou 3 times se destacando, enquanto outros serão meros coadjuvantes. Isso não é bom. O medo que se tem no futebol disso acontecer, de 2 ou 3 times se tornarem protagonistas e os outros não conseguirem acompanhar, é um medo que a gente vai ter agora na NBB também. Para o esporte, isso é péssimo. O esporte que deveria ter igualdade de condição, premissa do esporte é essa. São 5 de um lado, 5 do outro. Todos deveriam ter oportunidades de vencer e de disputar títulos, enfim, mas não é assim que acontece. Thiago, a minha preocupação, quer dizer, é minha preocupação também a supremacia de 2, 3 clubes, mas isso é uma preocupação para mim que é secundária, porque a minha preocupação principal é que não haja mais liga. E por que eu estou falando isso? Porque talvez na primeira fala o fã de basquete aí fique incomodado por eu ter feito uma comparação com o futebol, mas o que acontece? A Liga Nacional de Basquete, ela firmou uma parceria com a Caixa, ou seja, com dinheiro federal,
em março de 2016. Era uma parceria de 4 anos, e essa parceria encerrou, ainda teve esse azar, né? Encerrou nesse ano, em março de 2020, e ela não foi renovada. E essa parceria foi uma parceria que injetou 10 milhões de reais no basquete feminino, na LBF, Liga de Basquete Feminino, e 22 milhões de reais no basquete masculino. Então, foram 32 milhões de reais para o basquete brasileiro em 4 anos. Essa parceria, assim que ela acabou, começou a acontecer esse efeito cascata, de um monte de clube quebrar, de um monte de clube sinalizar que não vai disputar mais. Por exemplo, na Liga de Basquete Feminino, existiam 10 clubes no que a gente pode chamar de primeira divisão. 2 deles já sinalizaram que não tem condições de disputar, que é o Instituto Brasolim, que é de São Bernardo do Campo, e o Sport Recife, que é um clube tradicional de várias modalidades, inclusive o basquete é muito forte no Sport Recife. Vocês sabem que minha companheira é torcedora do esporte, enfim, já foi até campeão nacional, inclusive o clube. Então, assim, a Liga de Basquete Feminino tem apenas 8 clubes, e não se sabe quando vai acontecer, se vai acontecer, enquanto a NBB também está nesse impasse, com clubes quebrando, com clubes sinalizando que não vão ter condições de disputar. Então, o problema passou a ser a Liga, não passou a ser os clubes. O problema nos clubes é uma consequência da questão financeira da Liga. Por exemplo, na temporada de 2018-2019, o campeonato ele foi transmitido em 6 plataformas diferentes. Teve a TV aberta com a Band, TV fechada ESPN, Fox Sports e Band Sports, e no streaming, no Facebook e no Twitter. E agora, sem patrocínio, será que é tão interessante agora transmitir o NBB? Quem será que vai pegar o NBB? O Sport TV pegou e abraçou. Mas no momento em que tem essa volta do futebol, será que os contratos vão ser negociados da mesma maneira? Com as mesmas cifras? A gente está vendo que no futebol não vai ser assim. Tem essa MP aí, a MP do Flamengo, que eu vou chamar assim, embora vocês podem ficar chateados comigo quanto quiserem, mas eu vou chamar assim, a MP do Flamengo. O que vai acontecer? Em algum momento, a Globo vai querer renegociar com os clubes e vai querer pagar menos, porque o produto vai estar valendo menos. E aí, eu acho que é a mesma coisa que vai acontecer com a NBB. Então, o capitalismo funciona assim. O seu desespero significa que você vai ganhar menos pelo que você quer oferecer. Então, da minha parte, é isso. Assim, o futebol voltou, a NBB vai voltar, as federações não fizeram nada, o governo federal foi extremamente oportunista, e quem achava que a gente poderia sair um pouco melhor da pandemia, que, volto a dizer, ainda não acabou, a gente vai sair pior. É uma batalha que, como diz o Thiago, né, a gente nem perdeu porque a gente nem lutou, a gente nem teve a chance. A volta dos esportes é uma forma que foi bem sucedida de banalizar a morte de milhares de pessoas diariamente. Funcionou para o governo. Alguns clubes saíram com uma MP embaixo do braço. O que eu não entendo são os outros, né? Treinar sem saber quando vai jogar, sem saber quais serão seus adversários, jogar sem torcida, possivelmente sem transmissão também. Essa vai ser a volta triunfal do basquete, assim como vai ser a volta triunfal do futebol. E ainda tem muita coisa para ser respondida, né? O futebol, ele tem dinheiro. Então, embora não o faça, ele pode bancar as testagens, os protocolos. Como vai funcionar no basquete? Vai montar uma estrutura de NBA? Vai jogar todo mundo num lugar só? Quem vai ser a Disney do NBB? A partir do momento que a Caixa saiu do patrocínio master, né, da liga. Então, para variar, são muitas perguntas e incertezas e pouquíssimas respostas. E a gente já aprendeu que nesse governo, nessa sociedade, nesse mercado privado, as respostas não têm base científica nenhuma. Então, fica bem complicado. A gente, depois de 32 anos, está sem o basquete feminino nos Jogos Olímpicos, e o basquete masculino vai disputar uma seletiva que vai ser bem complicada, com seleções bem complicadas. A gente corre risco de, depois de 44 anos, ficar sem o basquete brasileiro nos Jogos Olímpicos. Isso se explica muito pelo governo federal, pelo mercado privado, pelos presidentes de federação. E como eu disse lá no meu primeiro comentário, e aí que era o ponto que eu queria fechar, o esporte, ele é mercado de trabalho para muita gente. E a gente tem a mania de olhar para o atleta como se ele fosse um ser iluminado, um ser que tem uma boa vida, e para a maioria, nem no futebol é assim, quanto mais nas outras modalidades.
é o mercado de trabalho. E quando você mata um mercado de trabalho, você está levando milhares de famílias para o caminho da morte. Verdade, Herbert, disse tudo. Acho que um panorama completo aí do drama pessoal que esses atletas estão enfrentando, as dificuldades profissionais, econômicas, a forma absolutamente errônea e errática da Confederação Brasileira de Basquete, da estrutura do basquete brasileiro. A gente pode até, num outro momento, acho que fazer um olho esquerdo para discutir a questão também de status social no esporte brasileiro e fazer um pouco essa discussão, né? Quando o basquete deixou de ser o segundo esporte e foi superado pelo vôlei, e o espectro de classe e racial também que está envolvido na comparação com esses dois esportes. Acho que é um elemento também interessante para a gente pensar num outro momento. Agora, o incrível aqui nessa minha última fala se você entra hoje no site da Secretaria Especial de Esportes, né, já que não é mais um ministério, está dentro do Ministério do Desenvolvimento Social e Cidadania, como uma secretaria, você pegar lá as primeiras 100 notícias que abarcam os últimos 5 meses, não tem uma notícia que se relacione a esporte comunitário ou a esporte educacional. Nada. O que mostra qual é a ótica e o olhar dessa gestão Bolsonaro para isso. A única informação é cancelamento de jogos escolares. É a única informação que tem. Fora isso, não tem mais nada. Nenhuma preocupação em relação à pandemia, quando é que a aula remota e o impacto que isso tem do ponto de vista das atividades físicas das crianças. E nada disso é pensado, é contemplado, faz parte do horizonte do governo federal. Então, e nada a respeito do esporte comunitário também, até porque as pessoas não estão podendo sair de casa. Qual a alternativa? O que poderia pensar em relação a isso? Nada. Numa recuperação da economia mais adiante, construção de quadras, parcerias, empregar pessoas, fazendo isso, seria uma alternativa? Poderia estar se pensando mais para frente, um cenário pós, né, sabe-se lá quando isso vai acontecer. Afinal de contas, a gente tem que ter a preocupação da vida hoje. Os administradores têm que ter a preocupação com a vida hoje e tem que pensar cenários para o futuro. Isso é obrigação deles, estão lá para isso. Mas, infelizmente, nem consideram, levam nem em consideração. Então, a gente sabe que o mais importante do ponto de vista da política pública e do orçamento público, que era o educacional e o comunitário, ignorados completamente. Então, tudo é o esporte de alto rendimento. É só isso que tem, se você olhar a Secretaria Especial. E se você vai ver o que está acontecendo hoje no esporte de alto rendimento. Não queria dar auxílio emergencial para os atletas, quer dizer, a Câmara que conseguiu garantir isso. Agora, a questão do Bolsa Atleta, foi evidente aí uma manobra que, no fundo, esvazia totalmente essa questão do Bolsa Atleta. Não há nenhuma estratégia feita pelo governo federal para monitorar alguns esportes olímpicos que sejam e entrarem com algum tipo de apoio. Quer dizer, a gente viu o que aconteceu, tem acontecido com a Caixa Econômica e as preocupações aí com a fala do seu Paulo Guedes, o czar da nossa economia, o ultra mega neoliberal de formação no Chile autoritário, da ditadura chilena, que já sinalizou que, enfim, por conta das dificuldades econômicas, a necessidade de ter um auxílio emergencial, uma renda básica, temos que conseguir aí privatizar algumas coisas, e a Caixa Econômica está no radar, né? Quer dizer, inclusive, uma certa ineficiência que aconteceu com a questão do auxílio emergencial da Caixa Econômica. É difícil não acreditar que não tem até um elemento ali de desmoralizar um pouco a Caixa para tornar mais barato na hora de vender. Então, quer dizer, cadê o Ministério dos Esportes, o antigo Ministério dos Esportes, a Secretaria, para pensar alternativas, sentar com essas confederações, com o NBB, tentar mapear uma possibilidade, o que pode ser feito? Será que, enfim, é possível alguma dimensão regional? Como é que está a realidade do esporte em outros países próximos aqui? Quer dizer, não tem nada, não tem cenário, não existe o Brasil hoje é uma situação assim, nós não temos nem plano A. Na verdade, não tem plano nenhum. Né? Quer dizer, vou refazer aqui a minha frase, talvez exista, que é o plano do não ter plano, que é justamente para permitir que as coisas aconteçam da forma como estão acontecendo.
mas eles tinham que ter esse plano A, plano B, plano C, alternativas. E no caso dos esportes olímpicos, apesar de todas as incertezas, ter uma Olimpíada marcada para o ano que vem, quer dizer, a chance da representação brasileira ser um horror, e no caso do basquete, nem classificar, é muito grande. Mas tendo Olimpíada ou não, você tem que garantir que um esporte tem, enfim, uma prática esportiva tão grande, um esporte relativamente simples de você utilizar, seja nas escolas, seja nas praças. Nessa a gente reclama que é a realidade do futebol, porque exige campos, é um pouco mais difícil. Imagina, quer dizer, qualquer praça pode ter uma quadra, e uma quadra de praça não é muito diferente de uma quadra de esporte de basquete. O cara vai usar a mesma bola, é a mesma quadra, basicamente, as mesmas dimensões, é a mesma altura de aro. Olha, é tão diferente do futebol, né? Que a molecada quer jogar, joga ali na rua, no paralelepípedo, com a bola de meia. Quer dizer, uma outra dimensão de bola, é uma outra dimensão da quadra, das condições. O basquete, inclusive, é mais próximo. A possibilidade de ali aparecerem atletas, ele ir para um clube depois e não ter que fazer uma adaptação tão grande, existe, porque o basquete permite isso. Mas não, nada disso é pensado. É uma situação realmente muito triste que a gente vive. Tomara realmente que a NBB ainda consiga se manter, mas é isso. Claramente teremos uma temporada com problemas nessa área de saúde, como bem pontuou o Herbert, esses protocolos de testagem e tudo mais. Se a gente vê no futebol, com todo o aparato do futebol, os erros que aconteceram agora recentemente, no jogo do Bragantino, Red Bull e do Corinthians, que na véspera o principal hospital de São Paulo dá uma sinalização de 26 atletas contaminados, aí depois não houve um erro, não era isso. Aí, quer dizer, se isso acontece no ambiente do futebol, com toda a grana do futebol, imagina num esporte hoje que não tem esse nível de valorização, não tem essa grana envolvida, não tem essa visibilidade, não tem esse poder, não tem esse interesse, que é o basquete. Então, situação complicadíssima que a gente vive, tendência dos times estarem com sub-19, sub-20, jogadores mais precarizados ainda, porque isso que o Herbert falou, se já não tem dinheiro para pagar bons salários, se já paga salários baixos para os jogadores de ponta, imagina quanto é que não está pagando para esses moleques de 19 anos, 20 anos que vão jogar, né? Então, quer dizer, a tendência de uma queda de qualidade muito grande, e isso obviamente vai impactar um novo ciclo olímpico que vai acontecer posteriormente ao ano que vem. Bom, com isso eu vou encerrando aqui minha participação. Rola a bola aí para o Thiago também, para a fase conclusiva aí do nosso programa. É isso, Alexandre e Herbert, vocês falaram muito bem, deram um panorama muito conclusivo da situação do basquete brasileiro atualmente. Já que você citou o Paulo Guedes, Alexandre, eu acho que a gente já está vivendo o sonho do Paulo Guedes, o sonho do Bolsonaro e dessa galera que votou e que elegeu ele, que é o do Estado mínimo, né? Estado mínimo porque a única coisa que funciona, se não seria sem Estado, a única coisa que funciona no Estado mínimo é a repressão policial, né? Para isso, eles fazem. Eles entram na favela atirando. Não digo que funciona bem, tá? Funciona muito mal. E mata muita gente inocente. Mas é o ideal de Estado mínimo do Paulo Guedes, do Bolsonaro e dessa turma. A única coisa que eles querem fornecer do Estado é a sola da bota do policial. Então, fica tudo nas mãos do setor privado. E aí a gente sabe que o setor privado faz o que quer, investe no que quer, faz o que quer, paga quanto quer, sem nenhuma regulação, sem nenhum impedimento, e assim a gente vai destruindo o Brasil, né? Vai empurrando a boiada, como diz o Ricardo Salles, né? Assim eles vão destruindo o nosso país, tirando nossos direitos, acabando com os sonhos dos nossos jovens, e no esporte não é diferente. O esporte está abandonado, e tudo que se tem no esporte, ou o que não tem, decorre da iniciativa privada, porque o governo federal simplesmente largou de mão. Segundo Paulo Guedes, tem que privatizar a porra toda, como ele disse na reunião. O basquete está nessa situação, não tem mais o patrocínio da Caixa, não tem mais apoio, e fica na dependência de patrocínios privados, fica na dependência da situação individual de cada clube. E no meio de uma pandemia onde morrem
1.000 pessoas por dia. O que se pode esperar? A gente sabe que não deveria ter pressa para voltar. A saúde tem que ser considerada prioridade sempre. Tem que estar em primeiro lugar, então o ideal seria que não tivesse mesmo a liga, mas pensando mais para frente, como vai ser? Quais vão ser as sequelas desse período? Infelizmente, creio que vão ser sequelas muito grandes, muito fortes, e que não vai mais ser o mesmo. Uma liga que tinha tudo para crescer, com o apoio do governo, né, que tinha o patrocínio da Caixa. Agora, não se sabe, é uma incógnita, mas é provável que a queda de qualidade seja grande e o basquete volte a cair muito, voltar àquela situação que estava antes de ser criada a NBB. E isso já está se refletindo no desempenho das seleções. A feminina está fora da Olimpíada, a masculina corre o risco de ficar fora. E é isso que o basquete brasileiro está afundando. Assim como o país, né? A gente está afundando em vários aspectos. É complicado. Nesse meu último comentário aqui, para fechar mesmo, eu quero trazer um contexto histórico para tentar demonstrar o porquê que isso é tão desesperador, né? No início do século passado, o Rio de Janeiro era a capital federal, né? Acho que todo mundo tem conhecimento disso. No entanto, o Rio de Janeiro ele viveu uma intervenção, um projeto urbanístico, arquitetônico, chamado Belle Époque, que logicamente era um movimento elitista e higienista que buscava transformar o centro do Rio ali numa pequena Paris. A Avenida Rio Branco, por exemplo, seria a Champs-Élysées do Brasil. Então, esse processo, logicamente, como ele era higienista, ele começou o processo de favelização do centro do Rio, né? Pessoas foram expulsas daquele ambiente, várias, né, na verdade, foram presas, e o efeito reboque disso, de pessoas que não queriam se misturar, foi a mudança da classe média e dos ricos do Rio de Janeiro para a Zona Sul, né, para onde tem mar. Então, porque haviam pesquisas, né, afirmando que o banho e a brisa de mar faziam bem para a saúde. Não à toa, a origem dos grandes clubes do Rio de Janeiro são da Zona Sul, inclusive do próprio Vasco, quando era apenas um clube de regatas, quando ainda não tinha o futebol. Então, é por isso que existe esse apartheid até hoje no Rio de Janeiro e em boa parte do Brasil, né? Negros e pobres longe do mar. O que isso tem a ver com o esporte? Por que eu estou falando isso? Porque todos os esportes aquáticos, por exemplo, ou os esportes de praia, eles são majoritariamente brancos. E por isso eles sofrem muito menos com questões financeiras e de patrocínio. Eu estou falando de natação, estou falando de surf, eu estou falando de nado sincronizado, enfim, do salto lá, de todos esses esportes, eles sofrem, da vela, sofrem muito menos com questões financeiras do que os outros esportes. O que restou para os negros e negras e para as pessoas pobres? Numa sociedade racista como a nossa, é buscar a sobrevivência e também a ascensão social quando é possível, quando é dada a oportunidade, pelo esporte e pela música. Então, não à toa, o funk, o samba, o axé, e os esportes onde os negros se destacam, eles sofrem algum tipo de perseguição, algum tipo de marginalização, inclusive o próprio futebol, em vários momentos da nossa história. Então, eu acho muito desesperador que a Caixa tenha retirado esse patrocínio. Inclusive, eu acho que é sintomático para outras modalidades que são apoiadas pela empresa, como a ginástica e o atletismo, onde várias pessoas negras se destacam, inclusive, e é desesperador, porque agora a gente tem no governo federal uma pessoa ou várias pessoas que fazem parte dessa elite financeira do Brasil. Então, no mercado privado, não vão patrocinar os esportes onde os negros e as pessoas pobres se destacam. E agora o governo federal e os governos estaduais, enfim, toda a política que está aparelhada por essa gente também não vai patrocinar. Então, o que sobra para o basquete? O que sobra para o atletismo? O que sobra para a ginástica? O que sobra para tantas outras modalidades onde pessoas têm a sua sobrevivência e a possibilidade de ascensão social? Então eu vou deixar essa reflexão aí com os amigos da bancada e com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, e até semana que vem. É isso aí, galera. Vamos encerrando. Ala esquerda 36 já está na prateleira virtual aí de quem quiser conferir nos vários espaços aí que você pode baixar, fazer o download e ouvir o nosso programa. Vamos embora, galera? Valeu, tchau, tchau. Vamos nessa. Tchau, tchau, galera.